Você sabia que importa mais a forma que a gente fala do que de fato o que a gente fala? Hello, musa! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E essa semana a gente vai falar sobre comunicação, porque se você ainda não me acompanha lá no Instagram, que é Aline Vitti, você já pode me seguir por lá. Nesse meio tempo que eu fiquei fora do YouTube, eu me formei na escola. Eu passei em engenharia química, desisti da vaga, cursei um ano de estética e atualmente eu sou acadêmica de publicidade e propaganda. Então eu me encontrei nesse mundo de marketing, de conteúdo, de comunicação e tudo mais, e tenho usado isso para melhorar cada vez mais os meus resultados enquanto maquiadora. E um pilar muito importante que eu vi muita diferença foi essa tal de comunicação. Mas antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar as notificações, porque toda quinta, 18 horas, a gente tem vídeo novo. O intuito desse vídeo não é ser uma aula, até porque se você quer ver uma aula, você vira minha aluna. O intuito aqui é como se a gente estivesse num café e você tivesse me feito a seguinte pergunta: Aline, como que eu faço para ter uma comunicação intencional e que faça com que as minhas clientes me procurem mais, com que as minhas alunas me procurem mais, enfim, para que a sua cliente chegue até você. Quando a gente fala de comunicação, eu vejo muita gente pilhada no que vai falar, buscando as palavras mais bonitas, a forma mais bonita de dizer, a informação mais complexa e tudo mais, em falar muito em termo técnico, em focar muito no o que vai ser dito, quando na verdade importa muito mais a forma com a qual a gente passa essa informação. Então uma coisa é eu explicar a resistência de uma pele para uma maquiadora, outra coisa é eu explicar a resistência de uma pele para uma cliente. Vocês concordam que essas duas pessoas têm níveis de consciência diferentes? Mas o que é nível de consciência? Nível de consciência basicamente é a escadinha que aquela pessoa tá no entendimento do que você tá passando para ela, no entendimento de uma informação, de um conteúdo. Então a maquiadora, quando você vai falar de pele resistente para ela, é muito mais provável que ela vai entender sobre química, que ela vai entender nome de produto, que ela vai entender todas as justificativas profissionais e técnicas. Agora, uma cliente, ela não tem o nível de consciência para isso, a maioria das vezes. Então, para ela, vai fazer muito mais sentido você explicar a resistência da sua maquiagem em realizações palpáveis. O que é realização palpável, Aline? Realização palpável é quando eu pego um problema que eu vou resolver, uma realização, a solução daquele problema, na verdade, em algo que a pessoa vai viver ou vai se imaginar vivendo. Então, por exemplo, a resistência de maquiagem, se eu for explicar para uma maquiadora, quero vender o meu curso para ela, eu vou falar para ela que não é aplicando 1 kg de pó que ela garante a resistência. Porque eu estou falando a linguagem dela, a forma que eu estou passando a informação. Quando eu vou falar para uma cliente, eu vou falar para ela que ela não precisa se preocupar em ficar retocando a maquiagem, que ela pode chorar à vontade, que ela pode fazer a maquiagem mais cedo, que ela pode amanhecer na festa, que ela pode ir tranquila para a formatura dela. Vocês estão vendo que todas essas informações que eu tô falando são informações palpáveis, são coisas que ela vai se imaginar vivendo. Agora, se eu pego essa informação e começo a passar para ela em termos técnicos, da mesma forma que eu passaria para uma maquiadora, ela não vai entender bolhufas alguma. E aí onde eu vejo muita maquiadora errando, porque acha que tem que falar em termo técnico pra ficar chique, pra ficar bonito, pra gerar autoridade, e no fim a cliente não entende nada. E ninguém tem desejo, ninguém tem vontade de comprar aquilo que não entende, aquilo que não tem clareza. Você nunca vai comprar algo na dúvida. Tudo que você compra, você tem certeza do que é aquilo. Então você sabe o que você tá comprando. Quando a gente desconfia, a gente não compra, a gente não passa o nosso cartão, a gente não faz um Pix. A gente precisa saber o que está sendo vendido pra gente. Então vocês entendem que quando eu complico a informação para minha cliente, quando eu tento fazer tudo de forma mais complexa, ela não pega nada. E aí entra um ponto que eu acho muito importante a gente falar também, que é essa questão de autoridade. Ah, Aline, mas eu acho que eu tenho que ser autoridade, porque senão minha cliente não vai me respeitar, principalmente maquiadoras mais novas, né? Então quando eu comecei a maquiar lá com 15, 16 anos, eu passei muito por isso, né, de as clientes não confiarem em mim por causa da minha idade, e eu cometi o erro de achar que era falando difícil que elas iam respeitar. A sua imagem vai importar, e a sua imagem, ela faz parte de algo que a gente chama de linguagem não verbal. Então, mais vale você ter uma forma simples de passar a mensagem e saber comunicar com elementos não verbais, do que você não saber comunicar com elementos não verbais e passar uma mensagem super complexa. Ou você saber se comunicar com elementos não verbais e passar uma mensagem super complexa. A forma como essa mensagem chega é super importante. Aí nesse momento, é o momento que você olha pra mim na cafeteria e você vai falar assim, Aline,
tô viajando, eu preciso entender o que é intencionalidade, não tô pegando. Intencionalidade é quando a gente coloca uma intenção em algo. Então a palavra já diz por si só, até um pouco redundante eu falar isso, mas é porque eu acho que a gente precisa entender o que é intencionalidade. Quando eu posto um conteúdo, quando a gente traz essa intencionalidade pra internet, não é tão óbvio. Porque se fosse tão óbvio, todo mundo fazia, todo mundo era intencional. Mas nem todo mundo é intencional. Quando você vai postar um conteúdo com intencionalidade, quando você vai criar ele, a linguagem dele, você tem que saber pra quem que você tá falando. Então, quando eu vim criar esse vídeo, quando eu tive a ideia de criar esse vídeo, eu sabia exatamente com quem eu tava falando. Maquiadoras que têm dificuldade em se comunicar com as clientes e isso prejudica a captação das mesmas. Eu sabia com quem eu tava falando. Eu sei a linguagem que você quer ouvir. Eu sei que o meu público é em grande parte da geração Z. Então eu não vou trazer um conteúdo muito engessado, uma coisa muito técnica. O formato que eu tô trazendo isso aqui, a forma que eu gesticulo a minha mão, as linguagens que eu uso, a forma que eu falo, as palavras usadas, tudo isso interfere, porque eu tive uma intenção de com quem eu vou me comunicar. Você tem que saber para quem você tá falando, quem que é a sua cliente, quem que é a aluna que você quer, quem que você quer alcançar com a sua mensagem. Eu não gosto muito do termo persona, porque as pessoas levaram ele para um lado muito amador. E dentro do marketing, pra gente definir persona, a gente precisa fazer toda uma pesquisa, todo um mapeamento. Você pode fazer isso, não estou te impedindo. O que eu tô querendo trazer para você é algo um pouco mais cru, para que pelo menos você tenha um norte. Então, que você saiba pra quem você tá falando, quem que é a cliente que você quer. Pelo menos você tem que saber a geração que ela tá, o comportamento dela, qual que é a linguagem do público que você quer ter. Se você não souber pra quem você tá falando, você vai tirar pra todo lado e vai dar tudo completamente errado. Então, saiba pra quem é a sua mensagem. Primeiro ponto. E não é que cada conteúdo seu, cada foto, cada maquiagem, cada postagem tenha que ter um para quem. A sua marca, no geral, tem que ter um para quem. Só que você consegue, através de cada conteúdo, sair de um grupinho para o outro, mas não grupinhos muito distantes. Por exemplo, tem conteúdos meus que eu falo com as minhas clientes e tem conteúdos que eu falo com maquiadoras. As maquiadoras e as clientes têm em comum o quê? A geração que elas são, a forma de conteúdo que elas consomem, a linguagem que elas usam. Eu uso a mesma coisa. Só que a forma que eu passo a minha mensagem é diferente de um grupo para o outro. Então, quando eu falo com maquiadoras, eu trago termos, coisas da realidade maquiadora. E quando eu falo com cliente, eu trago realizações que essa cliente vai ter comigo. Conseguem pegar a diferença? Mas além de saber para quem eu tô falando, eu também preciso entender qual que é a finalidade da minha mensagem. Então, a minha mensagem vai ser para causar uma reflexão, vai ser para ensinar alguma coisa, vai ser para fazer essas pessoas pensarem mais em mim, pensar em algo específico. Em tudo, o objetivo é vender. Eu não quero que você fique assim, isso aqui eu vou vender, isso aqui eu não vou vender. Não, meu anjo, em tudo você vai vender. Porque a todo momento que você constrói a sua marca e você faz isso de forma sólida e vai consolidando o seu nome, você tá vendendo. Então, por aqui não tem essa, já é um conteúdo vende, o outro não vende. Não, tudo vende, tudo tem potencial de venda. Independente se você coloca um link ofertando ou não, tudo tem potencial de venda. Mas, o que eu quero que a senhora entenda é que, entendendo a finalidade da minha mensagem, eu consigo trazer ela ainda de forma mais clara. Então, se eu sei, por exemplo, eu postei um Reels hoje, no caso, no dia antes de sair esse vídeo, com uma maquiagem que eu fiz escrito It Girl Makeup, que é algo que tá muito em alta, é uma tendência. Na legenda foi onde eu coloquei mais comunicação escrita, né? Mais palavra, porque o vídeo tem muita comunicação não verbal. O que a gente analisa naquele vídeo? Eu peguei uma modelo que tem o perfil da cliente que eu quero, eu fiz a maquiagem que a minha cliente desejaria, então você para de ficar querendo fazer só coisa que tá no hype. Eu fiz uma legenda definindo o que era a comunicação daquela mensagem, para quem que ela era. Então eu coloquei para garotas modernas, elegantes e estilosas. Então com esses 3 adjetivos eu consigo filtrar também a pessoa que vai consumir o meu conteúdo. Qual que era a finalidade dele? Fortalecer a minha técnica com maquiadoras, o diferencial da minha técnica, mostrando ela em vídeo e, claro, atrair cliente. Mas isso é uma consequência óbvia. Então a finalidade ali era, sobretudo, mostrar a minha técnica e entrar para a tendência. Então, como eu disse para vocês, o meu foco é na geração Z. A geração Z gosta de quê? Tendência. Então, o que eu estava colocando ali? Tendência.
Na legenda eu coloquei It Girl Makeup, na legenda do Reels. No texto eu expliquei brevemente sobre a minha técnica, sem complicar. E lá nos stories eu fiz uma chamada pra pessoa vir atrás de mim pra ser minha aluna, né? Que a gente tem que vender o nosso peixe. E aí nos stories eu trouxe zoom das fotos, zoom da maquiagem, trazendo uma comunicação não verbal. E eu trouxe também um problema que essa pessoa pode enfrentar, que é, se você não se garante no Zoom ou fica dependendo de FaceApp ou FaceTune, você precisa refinar sua técnica. Clica aqui no link que eu te ensino. E aí, um stories depois, eu expliquei como que eu construí aquela beleza através da leitura de personalidade, que é um diferencial que tem na minha técnica. Então, assim, eu consegui me comunicar com clientes e com maquiadoras, porque eu coloquei de forma leve. Tá muito claro ali. Eu não fiquei assim, porque eu fiz um cut crease, não sei o que, um termo técnico, e fiz, peguei um pó, apliquei de tal e tal jeito. Não. Eu simplesmente falei, olha, o blush, o contorno mais levantado, deixa o olhar mais marcante. O esfumado, sem delimitação, muito fechada, muito pá, deixa a maquiagem mais fluida. Assim a gente consegue harmonizar tanto a presença forte da modelo, quanto também a leveza que ela tem, a sofisticação e todos esses elementos. Então, qual foi a finalidade disso tudo? Acima de tudo, vender. Mas, claro, trazer tendência, mostrar minha autoridade, saber, mostrar para as pessoas que eu sei o que eu tô fazendo. E isso através dos elementos não verbais e através dos elementos verbais. Então, além de você saber para quem você tá falando e qual a finalidade daquilo que você tá falando, é super importante também que você saiba qual mensagem você quer levar. E quando eu falo qual mensagem, não é aquilo que você vai dizer, tipo, certinho, sabe? Quando eu falo qual mensagem você vai levar, isso é até em questão de marca. Você tem que saber como você quer ser vista. E a forma que você quer ser vista define a mensagem que você sempre vai levar. Consegue entender? Então é como se existissem palavras e coisas que definam a sua marca. E isso, a cada mensagem que você leva, cada conteúdo, a cada palavra, tem que fortalecer isso. Tem que ter essa mensagem muito bem feita. E outro conselho sobre comunicação que eu acho importante trazer para você é que quando alguém te interpreta errado, quando alguém não entende a sua mensagem, quando gera um ruído, ou quando a pessoa fica assim, nossa, eu não entendi, ou a pessoa entende algo diferente do que você quis dizer, a culpa é sua. Então, quando o ouvinte interpreta errado a mensagem, a culpa é de quem transmitiu essa mensagem porque não passou ela de forma clara. E entender isso faz com que cada vez mais a gente cuide com a mensagem que a gente passa. E encerramos por aqui. Esse assunto é muito longo e rende muita coisa, mas se você quer saber ainda mais sobre isso de forma mais profunda, é só me acompanhar lá no Instagram e no TikTok. Eu sou a Aline Vitti em todas elas. Um grande beijo, comentem aqui embaixo o que vocês querem saber dessa parte de marketing e comunicação para nossa próxima conversa e cafés e afins. É de noite, mas a gente finge que foi um cafezinho. Um beijo e até semana que vem.